Amados irmãos, estamos aqui, mais uma quarta-feira, estamos aqui na nossa reunião específica para os líderes de setor, líderes de área, para os nossos pastores, presbíteros, e estamos aqui conversando, meditando, refletindo sobre a segunda carta de Paulo a Timóteo. Toda vez que viemos aqui eu faço uma introdução parecida, eu procuro nos situar, nos transportar para aquela época, uma época difícil, uma época de perseguição cruel, uma época bárbara em que Roma usava todo o seu aparato, toda a sua estrutura governamental, militar, política, para perseguir, para dizimar os cristãos. Nessa época o imperador era Nero, o louco. Nero havia colocado fogo em Roma, havia culpado os cristãos. Eu não sei quantos aqui sabem, mas hoje em dia a pena para pedofilia é uma pena muito severa, não tem direito à fiança, facilmente a pessoa vai para a prisão. E naquela época os cristãos eram acusados, no meio da sociedade era tido como normal que os cristãos comiam as crianças, que eles sacrificavam as crianças nos seus cultos. Era um boato que tinha se tornado como se fosse verdade no meio dos cidadãos romanos. De maneira que quem entregava um cristão, quem delatava um cristão, se sentia um bom cidadão, porque estava acabando com aquela corja. Vocês se lembram do massacre de famílias inteiras de cristãos que eram colocados nas arenas, que eram comidos pelas feras, cristãos que eram usados como combustível o seu corpo para poder iluminar as ruas de Roma. E nesse contexto, o grande líder do cristianismo, ele é preso, provavelmente traído pelo Alexandre o Latoeiro, né? Paulo é preso de uma maneira muito rápida, muito instantânea, ele não consegue nem levar seus bens pessoais e vai parar numa prisão mamertina, numa masmorra terrível, que por si só a masmorra já funcionava como tortura. Paulo fica nessa prisão para completar o quadro de terror do lugar. Paulo sabia que ia morrer. Ele sabia que estava chegando a sua hora e ali ele escreve a sua segunda carta para Timóteo. Talvez ele tenha escrito outras, essas duas são as cartas que nós temos que constam do cânon. Nós vimos um versículo que é 2 Timóteo 4:5. 2 Timóteo 4:5, nós definimos esse versículo como sendo o resumo do livro. O resumo da carta, 2 Timóteo 4:5, diz assim na atualizada: Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Não sei, vamos só repassar. Nós vimos que a primeira tarefa de Paulo no capítulo 1 é mais ou menos a seguinte: Timóteo, não tenha medo e seja sóbrio. Para de surtar. Talvez fosse como aqueles filmes de comédia meio trágica, que o sujeito bate no rosto do outro para ver se ele volta ao bom senso, para ver se ele sai da crise de histeria. Timóteo não estava histérico em absoluto, mas Timóteo provavelmente estava congelado, estava amedrontado, estava envergonhado. E Paulo começa escrevendo essa carta, esse primeiro capítulo, desafiando Timóteo a não viver com medo. Ele trabalha com todas aquelas questões que nós já vimos, ele incentiva, ele elogia, ele vê o lado bom do Timóteo, ele conta como ele estava fazendo, ele dá o exemplo, ele se identifica com a dor do Timóteo, enfim, ele monta todo aquele quadro para curar o Timóteo. Uma vez que Timóteo está curado, uma vez que Timóteo está restaurado, ele vai para o capítulo 2 e chama Timóteo ao trabalho. E aí que é assim, seja forte e aguente o tranco. Seja forte e aguente. Eu vou ler então 2 Timóteo 2, vou ler aqui rapidamente, do 1 ao 7. Hoje nós vamos ver o versículo 8, 9, 10. Esse parágrafo aqui. O começo diz: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas,
Isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para transmitir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Da última vez, perguntamos se o trabalho teria vindo antes ou depois da queda. Não sei se vocês se lembram. Nós concluímos que o trabalho veio antes da queda, que o trabalho é prazeroso, que o trabalho é agradável e que somente depois da queda o trabalho veio com um peso, com um excesso, com agruras. E o trabalho de Timóteo é ser um evangelista. Timóteo havia abandonado toda a vida secular, Timóteo tinha se entregado de cabeça ao trabalho do evangelho. E Paulo o desafia a se fortificar na graça. Nós vimos que a graça é o que fortalece, não a lei, não a imposição, não o medo, mas a graça. É a graça que fortalece, é o favor imerecido de Deus, é a aceitação incondicional de Deus e a partir daí, de posse dessa salvação tremenda, é que o homem vai trabalhar, que ele vai servir, movido por essa graça. Nós vimos ainda que Timóteo é desafiado a transmitir a homens fiéis. Nós vimos que não basta você saber, não basta você praticar, talvez não baste nem você ensinar, você precisa treinar, você precisa transmitir uma mensagem tal que ela seja capaz de frutificar no coração de um e que esse um faça com que outro possa dar outro fruto. Esse é o desafio. É uma mensagem que está pronta a se multiplicar. Se você só resolver a sua vida, seu ministério não vai ter prosseguimento. Você precisa de filhos espirituais, homens fiéis e idôneos para também transmitir a outros. Mais à frente, Paulo fala que nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Usamos figuras, imagens para nos lembrar do soldado que está no fronte, que recebe o seu salário do país de origem, mas cujo dinheiro não fica com ele lá no fronte. O dinheiro fica guardado no próprio país de onde ele vem. E assim também o evangelho. Você recebe sim um salário espiritual. Aqui na terra você tem o suficiente para você viver. Mas o seu salário, a sua recompensa, o seu quinhão, ele está guardado. Para quando você voltar para casa, quando você chegar no céu, quando você receber o seu corpo ressurreto, depois você tem então a paga do seu trabalho. E por último, nós vimos pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão. Nós vimos a importância de tarefas, a importância de dever de casa, a importância de algo para o discípulo fazer, uma vez que ele não esteja mais ao seu lado. Um versículo para decorar, talvez um livro para ler, um capítulo específico. E Paulo lança 3 figuras de linguagem e fala, pondera o que eu acabo de dizer, porque o Senhor te dará a revelação. Ou seja, ele vai fechar a carta e vai perguntar, Deus, e aí, que história é essa de lavrador? Como é que é isso, que o lavrador já recebe a sua paga? Então é importante também, de maneira muito cirúrgica, nós passarmos essas tarefas para os nossos discípulos, de maneira que eles possam crescer por si só, eles possam se desenvolver. E hoje vamos ver aqui do 8 até o 13. Paulo fala assim, lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Paulo já tinha dado um chacoalhão lá atrás de Timóteo, falando de Jesus. Gente, nós precisamos entender que se nós não tivermos com a nossa mente no céu, nós não vamos ser eficientes e não vamos ser felizes. Não vai haver aquele fogo, aquele poder dentro de nós, se nós estivermos focados na terra. Repara o que Paulo fala para Timóteo. Lembra-te de Jesus.
nome da história, Cristo, o Messias, ressuscitado dentre os mortos, não é aquele que está preso, pendurado na cruz, descendente de Davi, que vem lá de muitos e muitos anos de promessa, centenas de anos, em que ele veio sendo prometido. E aí nós precisamos tomar o seguinte cuidado. A gente ouve isso todo dia. E às vezes parece que fica anestesiado, parece que fica sem sentido, parece que fica um som somente, parece que a gente perde o significado dessas palavras. Você lembra do Noé, nos tempos de Noé? Nunca tinha chovido, gente. Nunca tinha chovido. E Deus avisou, vai vir um dilúvio, constrói a arca, avisa. O pessoal não acreditou, mas o dilúvio veio. Nos tempos de Moisés, quem diria que aquele povo escravo ia sair dali do Egito, do jeito que eles saíram? Ninguém apostava nada. Mas Deus foi e interferiu na história. Um Deus soberano que interfere na história da humanidade. Mas a humanidade parece que não tem visão do passado, do presente, esquece. E os tempos dos reis, lembra de Judá e de Israel? Naquela época, os profetas avisavam, vai vir um povo, a gente vai ser exilado, vamos parar com isso. Aconteceu exatamente. Tudo registrado historicamente. Gente, na plenitude dos tempos, quando todo o cenário do universo estava preparado, esse Jesus veio para a Terra. Deus encarnou e dividiu a história. Jesus veio. Gente, está registrado. Jesus não é uma pessoa que precisa só de fé. Jesus é um personagem histórico, muito bem documentado. E a despeito das tentativas de Satanás de jogar areia na vinda de Jesus, perdão, Jesus nasceu exatamente como havia sido previsto. Dá para pegar isso? Centenas de anos de profecias apontando para a vinda do Messias. Durante todos esses anos as pessoas dizendo, vem nada, essa história de Messias é lenda, esquece isso. Ele veio, ele nasceu, ele morreu na cruz e ele ressuscitou. Entende isso? O Deus vivo interferiu na história, mas sabe qual é a promessa? Esse Deus vivo vai fazer de novo. Lembra do anjo que ele falou? Esse Jesus que vocês viram subir ao céu, assim como vocês viram subir, ele há de vir. Deus está prometendo. No nosso caso, essa promessa ainda está na frente. Temos muitas outras atrás que podemos olhar e falar, Deus cumpriu tudo o que ele disse. Gente, e essa ele vai cumprir. Agora entenda que quando cai a ficha, quando recebe-se a revelação, gente, de que isso vai acontecer, você se posiciona diferente. Eu até tenho essa história que você está falando, que na verdade a volta dele vai vir como um juiz, né? E ele aponta lá em Apocalipse que ele é bem diferente do Jesus Salvador que morreu na cruz, né? É um Jesus... A figura é do leão e do cordeiro, né? Da primeira vez ele veio como cordeiro de Deus, na segunda ele vem como leão da tribo de Judá, né? E Paulo procura chamar a atenção a Timóteo. Timóteo, eu sei que a gente está acostumado a só viver pelo que a gente enxerga, a só entender aquilo que tocamos. Mas a palavra de Deus, ela é muito mais segura, ela é muito mais real do que qualquer coisa que você possa olhar. E é esse Jesus que eu quero que você se lembre. Jesus ressuscitado dentre os mortos. Quando a gente entende, gente, que isso não é lenda, isso não é propaganda, vai acontecer. A gente trabalha com mais coragem, a gente trabalha com mais empenho, a gente trabalha com menos medo. E é esse o desafio
que Paulo coloca diante de Timóteo. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual eu estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Querido, pelo qual estou sofrendo até algemas. Para que vai se algemar um cão morto? Por que vai se prender um mendigo? Para que vai prender alguém que fala de um Deus desprezível? Não. Se Paulo é preso, é sinal de que aquele a quem ele representava era, talvez, a figura mais perigosa para o Império Romano. Jesus traz uma proposta do reino de Deus extremamente revolucionária, que quebra os paradigmas, sem violência, mas muito, muito, muito poderosa. E Paulo sabe disso. Aos olhos da humanidade, aos olhos do público em geral, um velho preso, miserável. Aos olhos de Paulo, aos olhos de Deus, aos olhos daquela multidão, aquela plateia, aquele estádio de anjos e santos que acompanhavam todo o desenrolar do jogo. Paulo é um campeão. Paulo é um craque. A gente vê o Neymar jogando e fala, nossa, o cara joga muito. Gente, nesse jogo, Paulo jogava muito. E ele vai parar na cadeia, algemado como malfeitor. Como aquele jogador que não consegue segurar o atacante e derruba o cara, tenta alejar ele. Assim, Nero parte para a ignorância e deixa ele preso. Mas ele entende muito bem. Eu sirvo uma causa maior do que eu. Eu estou preso, mas a palavra de Deus não está presa. Eu vou ter um fim, mas o evangelho não vai ter fim. Quando eu me for, o evangelho continua. A palavra de Deus não está algemada. E aí vem a seguinte reflexão. Se o seu maior interesse for a glória de Deus e a implantação do reino de Deus, você não vai ficar tão chateado se a vida não se encaminhar exatamente como você esperava. Vamos de novo? Se o seu maior objetivo da vida, se o seu maior interesse for a glória de Deus e a implantação do reino de Deus, e não os seus pessoais, se a vida não se encaminhar exatamente como você tinha planejado, você não precisa ficar tão chateado, tão estressado, porque ainda que você passe, ainda que você não viva a vida, tudo que você planejava viver, o reino de Deus não está algemado. A palavra de Deus não está presa. Ainda que Paulo pereça, e pereceu. Gente, a palavra dele chegou até hoje para nós. A palavra de Deus não está algemada. Então, talvez nosso maior desconforto, talvez nosso maior motivo de sofrimento não seja tanto o reino de Deus, mas seja o meu reino e a minha glória. Que pena. Não é por isso que eu sofro tanto? Puxa vida, não vou conseguir fazer aquilo que eu tinha planejado. Puxa vida, não consegui aquela promoção, não consegui aquele destaque, não consegui aquela posição, aquele cargo, aquela oportunidade. E quanta tristeza por causa do meu reino e por causa da minha glória. Mas o desafio de Paulo para Timóteo é: a palavra de Deus não está algemada. Não depende de você, negão. Você é descartável. Você é usado por Deus como um vaso. Você tem o privilégio de, nos dias da sua vida, ser usado. Mas uma hora você vai. E a palavra de Deus vai continuar. Porque Ele é Deus que vive de geração em geração.
Para ele não para, nunca. E você vai se juntar a ele depois. E Paulo vai adiante, no versículo 10, ele diz: por essa razão tudo suporto por causa dos eleitos. Ok, Deus pode se dar o luxo de me manter preso, ok? Eu sei que a palavra de Deus não está algemada, eu estou algemado, mas eu tenho que lutar ainda. Paulo viria ainda a lutar durante um ano inteiro, preso ali, mais um ano. Ele foi morrer no ano seguinte, mais ou menos na mesma época. Paulo morreu, vocês sabem, né? Morreu decapitado, que era a execução mais limpa, mais nobre, mais menos pior, né? E um cidadão romano tinha direito a ela, que era a decapitação. E ele diz: eu tudo suporto por causa dos eleitos. Paulo tinha consciência de que ele ainda tinha um trabalho a fazer, ele ainda tinha que pelejar, ele ainda tinha que lutar. Por quem? Por causa dos eleitos. Jesus orou: não te peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Né? Não peço pelo mundo, mas por aqueles que me destes. Então, esses são o foco de Deus. Para eles nós vivemos. Por isso que cremos em discipulado. Porque nós trabalhamos para servir, para derramar nossa vida pelos eleitos. Para que eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. E aí Paulo vem com 3 versículozinhos, bem rapidinho. Ele diz assim: fiel é essa palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Gente, entenda que tudo isso que a gente está destrinchando, um por um, Paulo escreveu e condensou tudo na carta. E o Timóteo recebeu de uma vez. Mas cada frase dessa, ela é lotada de um conteúdo absurdo. Ele diz: se já morremos com ele, também viveremos com ele. Paulo já tinha morrido? Mas ele falou que já morremos. Então não é a morte do corpo, é o velho homem. Então nós descobrimos aqui um princípio. Qual é o princípio? Em Romanos 8:10 diz assim: se porém Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Gente, é só quando eu me rendo, é só quando eu crucifico a minha carne, é só quando eu me desespero diante do pecado, é só quando eu abro mão dos meus direitos, do direito da minha carne, de não querer perdoar, de querer ser orgulhoso, de querer ser vaidoso, de querer ser impuro. Quando eu abro mão disso, que eu entrego isso para Deus, que eu me desespero por causa disso, a minha carne morre. E ao fazer isso, o Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, ele se encarrega de mim e ele me conduz a uma vida abundante. Ainda temos 5 minutos. Então, esse é o princípio. E ele fala: se perseveramos, também com ele reinaremos. Há a necessidade da perseverança. E depois ele fala assim: mas se o negamos, ele por sua vez nos negará. Gente, isso é muito violento. Veja bem o contexto. Olha o contexto que nós estamos falando isso, gente. Se você não negar, você vai perder a cabeça. Nega ou morre. Mas não é assim, vou te dar um tiro e você vai morrer, não. Eu vou te matar devagar, porque eu quero que você negue. Tudo aqui tá tudo bem, gente. Você só não pode fazer uma coisa, meu querido. Você só não pode negar Cristo. Uau. Olha isso. Se morremos com ele, viveremos com ele.
Se perseveramos, vamos reinar com ele. Se o negarmos, ele nos negará também. Uau! Eles eram torturados. E sabe o que eles diziam? Eles diziam, eu não posso negar o meu Senhor. Eu não posso. E diante dessa realidade avassaladora, que talvez Paulo estava preparando Timóteo, gente. Gente, a gente não sabe o que vai vir amanhã. Aqui no Brasil a gente não sabe. Espero eu, oro eu, que continuemos assim. Anunciando a palavra com liberdade, sem violência. Espero eu. Mas eu não sei. Paulo preparou Timóteo para isso. Não nega, de jeito nenhum. Senão ele vai te negar também. Persevera que tem recompensa. Jesus fala isso em Mateus 10:33, não foi ele que inventou, mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. E para dar uma pequena aliviada, se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Ele permanece fiel. Não vai ser um escorregão que você deu, não vai ser uma mentira que você contou, não vai ser um olhar que você deu, não vai ser aquele elogio que você se inflou. Se você é infiel, corre para a cruz. 1 João 9 diz o quê? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel, olha aí, e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Lendo novamente o nosso versículo de introdução, tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz um trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Seja forte e aguente. Até a próxima, gente.